Olá pessoal, esse é o seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de algo inusitado, algo que não é muito comentado. O assunto é quando um narcisista faz de tudo para ser abandonado e por quê? Sim, você não ouviu errado. Nós vamos falar hoje de situações que fazem com que um narcisista deseje ser abandonado, que ele inclusive provoque. Mas antes disso, nós precisamos entender a ótica narcisista, nós precisamos entrar na forma como eles pensam para que você consiga compreender o porquê desse tipo de artimanha utilizada por eles. Para um narcisista, a vítima não é uma pessoa dotada das suas próprias vontades, não é uma pessoa com querer, não é uma pessoa que tenha direito de escolha. Ele entende, ele enxerga, ele avalia a vítima como uma extensão dele, uma extensão do próprio corpo, assim como um braço, uma perna que ele controla, que vai para onde ele vai, que faz o que ele quer, que quem comanda, quem controla é ele. Ele enxerga a vítima dessa forma. Para ele, a vítima não tem querer. Para ele, a vítima é uma propriedade dele. A partir do momento que você se relaciona com um narcisista, ele entende que foi feita ali uma aliança e que a sua vida, o seu desejo, a sua vontade, os seus planos pertencem a ele. Tem que estar sob o domínio dele. Então, partindo desse princípio, quando que um narcisista gostaria de ser abandonado? Abandonado entre aspas, gostaria de ser deixado. Então, um narcisista, ele deseja, ele provoca, ele estimula que a pessoa o deixe quando existe algum interesse, algum ganho obscuro, alguma agenda por trás que ele quer que seja cumprida. Então, assim, primeiramente que a pessoa a quem ele vai fazer esse tipo de provocação tem que ser uma pessoa muito facilmente manipulada pela questão da culpa. Uma pessoa que assuma a culpa de uma forma muito fácil, muito rápida, muito tranquila. Esse é o primeiro quesito que essa pessoa tem que preencher. Segundo, esse narcisista, ele tem que ter uma outra vítima já em vista. Ele tem que estar precisando de tempo para se dedicar a esse novo suprimento, e essa pessoa com quem ele está atualmente tem que estar de alguma forma impedindo que ele esteja ou que ele exerça esse love bomb de forma mais intensa com outro suprimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, dentro dessa vítima atual, dentro dessa relação, ele vai provocar, ele vai estimular, ele vai deixar pistas de traição. Ele vai fazer todo um cenário, fazer todo um contexto para aumentar o nível de desconfiança do suprimento atual. Ele vai plantando ali, pouco a pouco, a desvalorização de forma mais intensa, de maneira a estimular o suprimento atual, a deixá-lo. Ele vai testando os limites até um ponto que a pessoa não aguente mais, como se fosse uma corda que vai pouco a pouco se esgarçando até chegar ao rompimento. Mas ele faz isso de forma muito sutil, ele faz isso por debaixo dos panos, de forma muito obscura, de um jeito que o suprimento atual seja forçado a deixá-lo, mas que fique se sentindo culpado, fique se sentindo ali como uma pessoa injusta. Isso para quê? Para que ele, narcisista, saia dessa relação com liberdade para conseguir fazer o love bomb em quem ele tenha que fazer para obter o ganho que ele deseja, mas que fique muito nítido para as pessoas que estão de fora da relação e para a própria vítima, o próprio suprimento atual que está abandonando o narcisista, que a relação só acabou por culpa dele, desse suprimento. Você entende a jogada? Você entende a sutileza? E por que o narcisista faria isso? Primeiro, é quando ele tem uma fachada muito forte, geralmente alguém que está dentro de um contexto religioso, que ele não pode se separar da companheira, ele não seria bem visto, ele que eu digo, o narcisista ou a narcisista, não poderia se separar
do seu companheiro oficial, do seu namorado oficial, da namorada, noivo, noiva, esposo, esposa, por ele não poder fazer esse descarte de forma declarada, de forma aberta, porque isso colocaria em vulnerabilidade a fachada dele, ele vai estimular essa fonte primária, esse suprimento principal, a fazer a saída da relação. E por detrás dos bastidores, ele vai estar já fazendo toda ali uma manipulação, todo um movimento, fazendo a cabeça das pessoas contra o suprimento principal, falando mal da pessoa, dizendo que ela não quer, ou que ele não quer manter o casamento, que é vontade do outro de se separar, que é desejo do outro abandonar a relação, quando na verdade esse desejo é dele e ele está só estimulando o outro a fazer. Ou seja, ele é o mentor intelectual, entre aspas, né, daquele crime, mas quem vai levar a punição vai ser a pessoa que o efetuar. Ele vai ficar de coitado, ele ou ela vão ficar de coitados, de santos, enquanto o suprimento principal vai ser mal visto, vai ser pichado, vai ser apontado e vai ser responsabilizado pelo fim da relação que na verdade ele nunca desejou, né? Ele foi induzido a não ter outra saída a não ser findar com aquilo ali. E por que o narcisista faz isso? Porque ele ou ela, como narcisista, considerando que todas as vítimas que passam por eles, todos os suprimentos, o suprimento principal, o suprimento secundário, terciário, contatinho sujo, qualquer uma dessas categorias ele considera como sendo de propriedade deles. Eles consideram dessa forma. Então, qual é a intenção? Eu vou manipular as peças, eu vou fazer aqui todo um jogo, todo um esquema, para que essa pessoa não suporte mais, chegue em um nível tal que ela, do desrespeito, da desvalorização, ou que ela tenha certeza das traições, mas sem deixar pistas para que ela mostre para outras pessoas. Então vai chegar um momento que ela não vai ter, ele ou ela não vai ter outra escolha a não ser romper a relação. Rompendo a relação, qual é o pensamento dele? Eu faço o que tem que fazer, eu cumpro a minha agenda fora daquela relação do jeito que tem que cumprir e depois eu volto. Eu volto e a pessoa vai aceitar, porque basta que eu jogue na cara dela, basta que eu intensifique a perturbação na mente dela, dizendo que foi ela que quis romper, que eu sempre, isso na mente do narcisista, que eu sempre a amei, eu sempre a respeitei, eu sempre quis a relação, eu sempre zelei por nós dois, e que foi escolha dela terminar, mas que eu estou aqui voltando para pedir que a gente reate os nossos laços. Essa é uma primeira possibilidade. E a outra é que a própria vítima, imbuída de culpa e levada por aquele pensamento de que fui eu que quis, fui eu que terminei, porque ela vai entrar no período de abstinência, ela vai entrar naquela coisa do vício, da necessidade de ter a pessoa, de sentir falta, de sentir saudade. Então a intenção é que ela mesma, com as próprias pernas, vá até esse narcisista e implorar para os dois reatarem. Então, tanto a própria vítima indo buscar a relação de volta, como ele vindo atrás da vítima porque considera que ela é uma propriedade, em ambas as situações, dentro dele é líquido e certo de que eles vão reatar quando ele quiser, que ele está no controle. Mas, de novo, ficaria muito feio ele dar o descarte e ir cumprir a agenda dele com o outro suprimento, ele ou ela ir cumprir essa agenda. Então, ele não vai sujar as mãos, ele vai induzir o suprimento principal, primário, né? A pessoa com quem ele oficialmente ou ela oficialmente estiver, vai induzir para que essa pessoa faça o trabalho sujo e ainda fique super culpado ou culpada, se sentindo a pior pessoa do universo, se sentindo arrependida quando a abstinência, quando a saudade bater, quando o desespero bater, quando o vício começar a gritar, ou quando ele ou ela voltar, né, dessa empreitada, desse engajamento no outro suprimento, porque algo deu errado lá, ou porque a pessoa não quis ficar, não quis permanecer. Quando esse narcisista ou essa narcisista voltar, ele espera encontrar sua propriedade no mesmo lugar onde deixou.
E aí ele vem, né, novamente, imputando culpa e com aquele discurso de que ele está fazendo um favor de vir buscar o reatar dessa relação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez sentido para você, se você já havia pensado nisso, se você viveu algo parecido com isso, deixe nos comentários. E assim, algo que eu queria deixar registrado para você. Se em algum momento essa pessoa está te dando um tratamento de gelo, um tratamento de silêncio mais prolongado, ou você se viu obrigado a deixar essa pessoa e você está sofrendo de abstinência, você está com uma saudade descomunal, você está em desespero, questionando tudo que você viveu com ela, questionando todas as suas certezas, se você está aí numa luta interna entre razão e emoção, num conflito entre tudo que você leu, em tudo que você já assistiu a respeito de narcisismo, mas tem uma parte dentro de você que grita, que pede para que você volte com essa pessoa, aproveite que você já teve esse passo de força, ou que você foi deixado, ou que você deixou. Aproveite para fazer essa desintoxicação e transforme essa ausência provisória, esse afastamento provisório em algo concreto, em algo definitivo. Eu sei que não é fácil. Eu sei o quão difícil é. Eu sei que a sua mente te sugestiona o tempo inteiro de que você não vai aguentar, de que você está errado. As perguntas se você está tomando a atitude certa. Você deve estar vivendo num momento de uma miséria emocional muito grande. Mas o que eu quero dizer para você é que você está tendo a oportunidade dos seus olhos serem abertos. Se distancie dessa pessoa. Quanto maior o distanciamento, mais o seu campo de visão aumenta, mais você vai ter entendimento daquilo que te aconteceu e da personalidade dessa pessoa. E lembre-se sempre, até na lama nascem flores. O momento que você está vivendo pode ser o pior momento da sua vida, mas ele é um momento. É um momento, ele é passageiro, ele é provisório. E se você ficou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que possam estar precisando dessas informações. Um beijo grande, até o próximo vídeo.